Vamos dar início ao nosso estudo, abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E nós vamos ver o verso 26 a 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26 a 28. Esse texto diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos orar. Pai bendito, nós suplicamos a direção do Teu Espírito, a Tua bênção sobre o estudo que faremos neste instante. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que lemos do apóstolo Paulo, um evento ocorrido com ele, foi escrito por Lucas. Nós encontramos aqui no verso 26 que Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Aqui o texto está falando sobre a criação de Deus. Deus é que criou todas as coisas e aqui, no modo específico, Ele criou a humanidade. E o texto fala no final do verso 26 que Ele estabeleceu tempos previamente estabelecidos, e Deus estabeleceu também os limites da sua habitação. Ou seja, só nesse versículo ele diz que Deus criou a humanidade, que Deus criou e estabeleceu os tempos, e que Deus estabeleceu os limites da sua habitação. Significa que o homem habita até onde Deus permite que ele habite. O homem não habita em qualquer lugar, não habita onde ele quiser. Deus é que define, que delimita a área de sua habitação. Lembramos que na Torre de Babel, o homem queria delimitar a sua habitação, aquela torre. Vão ficar todo mundo junto, ninguém vai sair. E Deus disse: não vão ficar juntos não. E Deus fez com que eles espalhassem sobre a face da terra. Esse texto, irmãos, nos faz lembrar a providência divina. Hoje nós vamos trabalhar com a ligação entre a conversão ou discipulado e a providência divina. Providência divina, ela tem origem no latim providere, que significa vir antes, acontecer de antemão, e a providência diz respeito ao cuidado e o controle divino. Há pelo menos três verdades envolvidas na providência. A primeira verdade é que Deus existe. A segunda verdade é que Deus possui uma vontade. Ele possui uma vontade, um desejo. E a terceira verdade é que Deus age, Deus opera. Deus não é um ser que apenas tem vontade, mas Ele opera, Ele age com seu poder e com a sua graça. Portanto, irmãos, providência diz respeito às coisas que vieram à existência por Deus e que se relacionam com Deus nessa existência. Alguns pastores chamam de opera ad extra. Opera ad extra é tudo aquilo que existe fora do ser divino. A palavra contrária a essa é opera ad intra. Ad intra é aquilo que tem dentro do conselho divino, ou seja, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo aquilo que sai de dentro do Pai, Filho e Espírito Santo é opera ad extra, ou seja, a providência envolve todas as obras da criação. Envolve o tempo, envolve os homens, envolve os animais, envolve a natureza,
envolve os poderes, envolve as autoridades, envolve os governos, envolve todas as pessoas. Por isso que nós dizemos aí que a providência envolve as coisas que vieram à existência. Luiz Bergoff, que é autor de um livro muito estudado nos seminários, afirma que pode-se definir a providência como o permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Portanto, Deus opera no universo. A providência divina diz que Deus opera no universo. Qual é o contrário da providência divina? O contrário da providência divina é o azar, é a sorte, é o acaso. Quando a pessoa fala assim, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Estas afirmações, essas coisas evidenciam que a pessoa não acredita que há um Deus que governa o mundo. Ele acha que tem uma força cega que faz com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Às vezes essa força cega é chamada de sorte, às vezes de azar. Essas forças recebem vários nomes, mas a palavra de Deus nos mostra que ela é a providência de Deus. Aqui nós temos o catecismo menor, o breve catecismo, que na pergunta 8 diz: como Deus executa seus decretos? Decretos é sinônimo de plano de Deus, de vontade de Deus. Decretos Deus executa seus decretos na obra da criação e na obra da providência. Por que criação e providência, irmãos? Porque a criação Deus fez todas as coisas e a providência Deus mantém todas as coisas. Por isso que nós vemos no livro de Atos 17, aqui no início, que em Deus nós vivemos, nós movemos e nós existimos. Significa que Deus não apenas nos criou e nos deixou para lá, mas Ele nos criou e nos conduz nessa vida. A pergunta de número 11 do breve catecismo é: quais são as obras da providência de Deus? E a resposta é: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Quando ele fala todas as suas criaturas, ele está dizendo tanto as criaturas humanas, quanto as animais e quanto as coisas que ele trouxe à existência. A providência, irmãos, ela não é apenas de coisas boas. Tem gente que fala assim: mas se é providência, é porque é só coisa boa. Se for coisas ruins, não é providência. O livro de Oséias, no capítulo 6, ele diz o seguinte: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. O que o texto está nos mostrando é que Deus é quem faz todas as coisas e que as coisas não fogem do governo, não fogem da providência de Deus. Isso é que o profeta Oséias está ensinando. Portanto, Deus, irmãos, Ele criou todas as coisas, mas Ele não deixou essas coisas ao acaso, à sorte ou ao azar. Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, verso 3 fala sobre isso. Diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E tem o texto que lemos de Atos 17, que diz que nele nós vivemos, nós movemos e nós existimos. Nós também, irmãos, aprendemos com a providência que alguns instrumentos da providência, ou seja, Deus atua na providência através de quais instrumentos? Por exemplo, seres angelicais. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros do Senhor. Eles agem como ventos, diz o texto bíblico. E os anjos
Por várias vezes Deus utilizou os anjos, por exemplo, para dizer para os apóstolos que aquele Jesus que eles viram subir ao céu iria descer. Deus utiliza anjos para cumprir a sua vontade, o seu propósito, no meio da comunidade, no meio dos homens. O livro de Hebreus até tem uma expressão muito curiosa. Ele diz que muitos, sem o saber, hospedaram anjos. Deus é quem trabalha então através dos anjos. Deus trabalha através dos seres humanos. E Ele trabalha tanto através das autoridades, dos presidentes, dos governos, dos secretários, como Ele trabalha com o cidadão comum. Ele trabalha com o seu voto. No dia que você vai lá votar, o seu voto é utilizado, né? Objeto aí da providência de Deus. Outra coisa, irmãos, Deus utiliza seres irracionais. Ele usou, por exemplo, o corvo para tratar de Elias. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus utiliza os animais dentro do seu plano, dentro da sua providência. Deus utiliza também os fenômenos da natureza. Ele fez com que o mar ficasse bravio quando Jonas estava fugindo da presença de Deus, ou tentando fugir da presença de Deus. Então ele levanta uma tormenta ali. A mesma coisa aconteceu quando Jesus estava com seus discípulos e mandou que eles passassem para o outro lado do mar da Galileia, que ele iria depois. E quando os discípulos foram passar para o outro lado do mar da Galileia, Deus suscita uma tempestade tremenda, que os discípulos quase foram a pique por baixo. Deus usa os fenômenos da natureza, Deus usa terremotos, Deus usa vento, Deus usa também sonhos. A Bíblia fala que José sonhou, e aquele sonho de José não é à toa, aquele sonho de José tem uma razão. A Bíblia fala de sonho de Pedro. Portanto, irmãos, Deus utiliza os sonhos. Deus utilizou o sonho de Abimeleque para dizer que ele não poderia tomar a esposa de Abraão como uma das suas mulheres existentes no seu harém. Ele alerta então Abimeleque. Portanto, irmãos, Deus age de várias formas e utilizando vários instrumentos. Mas aí, irmãos, qual a necessidade da providência? Por que Deus se utiliza da providência? Em primeiro lugar, Deus se utiliza da providência porque nenhuma criatura pode preservar a si mesma. Nós somos tão fracos, nós somos tão frágeis, nós somos tão instáveis que nenhum de nós vive independente de ninguém, vive independente dos outros, vive independente de Deus. Nenhum de nós consegue sobreviver sem os outros. Por isso que nós necessitamos da providência. E nós também necessitamos, a providência, irmãos, ela é essencial, porque nenhuma criatura pode preservar outra criatura. Embora a gente ache que os filhos nossos, nós é que preservamos eles, nós é que mantemos os nossos filhos com vida. E às vezes, quando eles então estão passando alguma situação difícil, às vezes vão enfrentar uma cirurgia, né, irmão? Aí a gente fica com o coração apertado e a gente age como se aquilo dependesse de nós. Mas a providência divina nos mostra que nenhuma criatura pode preservar outra criatura. Nesse momento de pandemia, os pastores estão com o coração na mão, porque eles estão preocupados com a situação do povo, a situação dos membros da igreja diante de Deus. Como é que os membros da igreja vão ficar com essa paralisação dos trabalhos, com a ausência desses irmãos no dia a dia na igreja? E muitos pastores estão preocupadíssimos. Na última reunião do conselho, o nosso pastor exteriorizou as suas preocupações sobre isso, e isso é geral. Porém, irmãos, a palavra de Deus nos lembra que nenhuma criatura pode preservar a outra criatura.
pode preservar fisicamente, pode preservar espiritualmente. É Deus é quem guarda e é Deus é quem sustenta o seu povo. E essa pandemia, ela tem servido para me mostrar isso, que é Deus é quem cuida das suas ovelhas. Nós somos instrumentos de Deus para isso, mas o supremo pastor é Ele é quem conduz as suas ovelhas. Nós precisamos confiar no seu poder. O texto de Jó, verso capítulo 34, irmãos, veja só o que esse texto nos ensina. Ele diz: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, quer dizer, Deus iria viver apenas para si, toda a carne juntamente expiraria, e o homem, aconteceria o que com ele? Voltaria a ser pó. Por isso, irmãos, que nenhuma criatura pode preservar outra criatura. Mas sobre os modos da ação da providência, como é que essa providência acontece? Como Deus realiza as obras da providência? Ele realiza as obras da providência imediatamente. Imediatamente ou de forma imediata significa que Deus age diretamente. Deuteronômio 16 fala que Deus é quem fez cair pão do céu para aquele povo que estava atravessando o deserto. Então, há situações nas Escrituras que nos mostram que Deus é quem age e age de forma direta. O texto bíblico de Gênesis fala que Deus é quem plantou o jardim do Éden. Então, Deus fez isso de maneira direta. Ele fez isso. Mas também a providência, ela é imediata. Imediata é quando Deus age através de outros. Deus age através da natureza. Deus age através de outro ser humano que não você. Deus age através das circunstâncias. Mas Deus age imediata, ou seja, Deus age indiretamente, né? Para que as obras da providência sejam cumpridas. Então Deus age diretamente ou imediato, ou indiretamente, que é imediato. E aí, irmãos, nós temos as implicações do discipulado. Nós estamos programando e sair a campo, visitar algumas pessoas e ensinar essas pessoas as Escrituras. Nós vamos abrir a Bíblia com elas e vamos estudar a Bíblia com elas. Qual a implicação que a doutrina da providência tem sobre o discipulado? A primeira implicação, irmãos, é que Deus conduz tanto aquele que fala do Evangelho, quanto aquele que ouve o Evangelho. Deus é aquele que conduz tanto aquele que lê as Escrituras, quanto aquele que ouve as Escrituras. Deus conduz aquele que ensina a palavra e conduz aquele que é ensinado pela palavra. Então Deus conduz os dois. Deus não conduz apenas o crente, mas Deus conduz o outro que está ouvindo o Evangelho. Outra implicação, irmãos, com o discipulado da providência, é que Deus conduz as circunstâncias nas quais você falará do Evangelho, nas quais você ensinará as Escrituras. Não tenha dúvida, o dia que você chegar para conversar com a pessoa, se isso está na providência de Deus, está nos planos de Deus, aquela pessoa estará preparada por Ele mesmo para ouvir o seu Evangelho, para ouvir a palavra de Deus que você tem para entregar para Ele. É assim, irmãos. Deus preparou o centurião, aquele homem, para que o apóstolo Pedro fosse lá e pregasse o Evangelho a ele. É assim que funciona. Deus prepara o coração das pessoas, Deus prepara as circunstâncias para que você possa ir lá. Você pode ter certeza, o dia que você chegar para falar do Evangelho, Deus já preparou aquele ambiente, aqueles corações, aquelas circunstâncias para que o Evangelho fosse pregado. Outra coisa, irmãos, é que Deus conduz suas palavras ao falar do Evangelho. Então, irmãos, às vezes é muito comum a pessoa ter dúvida e ter medo
e tem medo de ensinar alguma coisa nas Escrituras. E ele fala assim: e se ele me fizer uma pergunta e eu não souber? E se acontecer isso assim, assim? Ou se acontecer isso? E se der um branco na hora e eu não saber o que eu vou falar? E a gente tem esses medos. Mas essa doutrina que estamos estudando nos mostra que Deus é quem conduz as suas palavras ao falar do Evangelho. Quando você for pregar, você não preocupa, porque Deus vai conduzir você, Deus vai guiar os seus passos. Isso será uma experiência na sua vida e você vai poder confirmar isso que a palavra de Deus nos fala. Outra coisa que aprendemos, irmãos, com as implicações da providência com o discipulado, é que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo fala isso. Antes dele dizer, ide por todo o mundo e ensinai e fazer discípulos, ele fala que toda autoridade é dada. Significa que tudo está sob o seu poder, todos estão sob o seu governo, todos estão sob o seu comando. E também o texto de Mateus 28 diz que eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. O século já consumou, já chegou ao seu fim. Se não chegou ainda, Jesus está conosco e Ele há de estar conosco. Ele mandou-nos fazer discípulos porque Ele garantiu que estaria conosco. Ou seja, você não estará sozinho. Às vezes a pessoa pode pensar assim: mas eu vou lá ensinar alguém, ou falar da Bíblia para alguém, o pastor da igreja não está comigo, né? Ou, como é que eu vou fazer lá? Não tem nenhum oficial da igreja comigo, não tem um presbítero, não tem um diácono, eu estou lá, como é que eu vou arrumar para falar? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus fala que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E Jesus falou isso está registrado onde? Lá em Mateus 28, 20. Por que é que isso está registrado lá? É exatamente o texto que fala sobre o discipulado, sobre o evangelismo. É nesse momento que a presença de Cristo ela fica mais forte e ela será mais sentida durante o trabalho dos irmãos, e os irmãos poderão confirmar isso. Portanto, irmãos, essas são algumas implicações da providência com o discipulado. E eu gostaria de abrir aqui um parêntese para já indicando o próximo assunto que nós vamos conversar com ele. Nós vamos falar sobre dois itens importantes. O primeiro é o concursus providencial, ou seja, como é que Deus age na vida das pessoas, no tempo, no espaço, para que determinadas coisas aconteçam. Vamos falar sobre isso. Quando alguém aceita Jesus, como é que funciona isso? Ela aceitou, ou até que ponto é ela que aceitou, e até que ponto é uma ação de Deus no coração dela? Vamos falar sobre isso. E a segunda coisa que nós vamos falar também é sobre a providência e a oração. Ou seja, se tudo está nos planos de Deus, eu vou orar para quê? Se tudo está na providência divina, se Deus já, na sua providência, decretou que determinada pessoa iria aceitar o Evangelho, para que eu vou orar para essa pessoa aceitar o Evangelho? Não tem sentido. Deus já decretou isso, não tem sentido eu orar. Então nós vamos falar também sobre esse assunto, a ligação da providência com a oração. Mas hoje o nosso assunto foi exatamente mostrar esses pontos de ligação entre a providência e a oração. E também, irmãos, dar ânimo para os irmãos não ficarem desanimados, e não ficar achando que está sozinho, e não ficar achando que vai dar tudo errado, e não ficar achando que vai ter problemas sim, ou problemas de qualquer outra sorte, porque Jesus estará com você quando você for fazer esse trabalho. Nós temos que ter essa consciência. E eu queria saber, irmão, se há alguma pergunta, se alguém teria
alguma coisa que foi entendido, algum comentário, o momento é oportuno para a gente falar sobre providência.